Eu sou a cantora Melissa Barcelos, vegetariana há quase 20 anos e decidi repartir as receitas que eu faço aqui na minha cozinha porque eu sei a diferença que existe em ter uma alimentação baseada somente em produtos de origem vegetal. As minhas receitas são muito simples, práticas de fazer e a maioria delas é de baixo custo. Então, se você está fazendo uma transição para o vegetarianismo ou veganismo, se você é intolerante ao glúten ou à lactose, procura receitas mais saudáveis. Ou então, se quer também parar de adicionar óleo refinado às suas preparações, você precisa conhecer o e-book Sabor Saúde e vai descobrir uma infinidade de receitas simples e gostosas com alimentos super nutritivos. Então, acesse agora mesmo esse link e adquira o e-book Sabor Saúde. 2023 é o ano da mudança. Por que você não começa agora pela sua alimentação? Ofereça Sabor Saúde para toda a sua família. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Juntos na Saúde, nosso podcast que traz informação importante para você. Eu estou aqui no estúdio já com Sandro Barcelos. Bem-vindo, Sandro. Oi, Melissa. Que alegria estar aqui com você no Juntos na Saúde. Juntos, todos nós, né? Eu e você e mais a pessoa que é convidada de hoje. E todo mundo que está acompanhando a gente também, todos juntos, em busca de uma melhor saúde. O nosso tema é fantástico, porque vamos falar da doença feminina do século. E para trazer esse assunto aqui, nós convidamos alguém muito especial. Ela é médica ginecologista, atua na medicina integrativa, é membro titular da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é palestrante e o mais importante de tudo, é casada com Cleômenes Guedes, mãe da Sara, de 25 anos, e Rebeca, de 23. Seja muito bem-vinda, nossa querida amiga doutora Raimunda Guedes. Olá, Sandro e Melissa. Olá a todos vocês que estão tendo oportunidade em algum momento aí de poder estar nos ouvindo e nos vendo. Gente, eu estou muito feliz. É um privilégio misturado com honra, uma satisfação bem grande poder estar dividindo conhecimento, trocando aqui ideias com vocês e poder, principalmente, Sandro e Melissa, é transformar vidas através do conhecimento, não é? É verdade. Partindo de um versículo que eu amo falar, porque a gente entende, fala, trabalha com isso, lida, mas a gente informa conhecimento bom. E eu gosto do versículo que está lá em Oséias 4:6. Meu povo sofre porque falta conhecimento, ou perece. Então, o conhecimento, ele salva, ele liberta, ele transforma, enquanto que a ignorância, ele vai matando as pessoas. E nós estamos aqui para lhe transformar. Nós estamos aqui oferecendo uma oportunidade. Eu tenho certeza, Sandro e Melissa, eu sei que vocês também têm, que isso aqui foi um projeto de Deus, isso aqui é plano de Deus para salvação e transformação de pessoas. Cura. É verdade. Para cura, não é? É verdade. Em todos os sentidos. Com certeza. Vamos lá, estou aqui à disposição para a gente poder conversar sobre esse assunto, assim, um assunto muito interessante, como você já mencionou aí, endometriose, isso. A doença feminina do século. Pois é, a gente ficou sabendo que ela é essa doença terrível que tem assolado tantas mulheres, né? E trazido até preocupação na questão da família mesmo, questão de gestação ou infertilidade, coisa assim. Eu queria que você agora, dizendo exatamente isso, como uma doença do século, definisse para a gente, doutora Raimunda, o que é endometriose. Em primeiro lugar, antes de definir, já que ela está sendo hoje conhecida como a doença do século. Por quê? Me lembro quando eu saí da faculdade, isso há 30 anos atrás, se falava em endometriose como outras doenças, mas apenas citava, não existia casos e casos como nós temos hoje. Hoje nós temos, vinha ocupando aí 37%, varia entre 40% até de mulheres. Na verdade,
Só no Brasil são 9 milhões de mulheres portadoras da doença. Uau. Tá? E a mulher na sua fase reprodutiva. E nós vamos explicar por que acomete mais mulheres na fase reprodutiva, onde ela tem a produção de hormônios e, portanto, no momento que ela está na fase de vida que ela ainda menstrua. Então, é uma doença que tem esse comportamento assim crônico, viu, Melissa? Ela é crônica, ela não tem assim um evento agudo. Acontece, ela entra e sai ligeiro. Não, ela entra silenciosamente e é um comportamento muito sutil, eu diria. Eu costumo dizer com brincadeira, mas ela me parece assim, sonsa. Joga pedra, esconde a mão. Meio imperceptível, assim, você não tem noção que tem isso. Só para você ter uma ideia, o diagnóstico dessa doença, ela é dado de 7 a 10 anos do aparecimento dos sintomas até o diagnóstico, leva-se 7 a 10 anos, uma década. Uau. E o estrago que ela faz na vida dessa mulher é grande, desde os sintomas, que é o que mais caracteriza a doença, são as dores pélvicas, conhecido como cólica menstrual, e que nós chamamos cientificamente de dismenorreia. E o outro sintoma, é um sinal muito ruim, que é a infertilidade. E nós vamos conversar aqui com vocês como é que tudo isso acontece. Uma doença que leva tanto tempo calado, no silêncio. Mas hoje nós já estamos focando, quando nós falamos nisso, nós já estamos focando na seguinte conduta. Quando nos chega uma menina, uma adolescente, que já vem referindo para nós, que está tendo cólicas menstruais, então a gente já tem que pensar em quê? Essa menina já deve estar, então, em fase de desenvolvimento da doença endometriose. E deixa eu explicar uma coisinha aqui, porque algumas mulheres dizem assim, por que no meu laudo está falando endometrioma, quando vem o laudo com sugestão? Às vezes a ultrassonografia ela vai dar um laudo sugestivo, e às vezes ela já dá um laudo mesmo mencionando a presença pelas imagens características da presença de focos endometrióticos ou mesmo da própria uma endometriose em volume maior, que nós passamos a chamar de endometrioma. Qual é a diferença de endometriose, endometrioma e adenomiose? Tudo é endometriose. Quando se chama endometrioma, é quando esse foco ele já ultrapassa na medida pelas imagens ultrassonográficas a 1 centímetro. E chamamos de adenomiose, é quando essa endometriose ela não se limita ao útero, ela vai infiltrar, endometriose é quando ela passa além do útero, e a adenomiose é quando ela se infiltra para dentro do útero, então ela fica ali no útero, limitada ao miométrio, que é a parte carnuda do útero. Mas vamos explicar o que é endometriose. O útero, ele tem dentro, na sua camada mais interna, uma camada de células. Então, o papai do céu lá, na formação de Eva, colocou dentro do útero dela uma camada de células. E essa camada de células, elas são chamadas de endométrio. E a função dela é, quando uma mulher ela engravida, ela está ali preparando para receber o embrião, como uma plantinha que é plantada ali num terreno bom, fértil, e aí ele vai desenvolver. Esse endométrio vai fornecer todo o seu aporte nutritivo para esse bebê, através desse endométrio. Mas ela não estando grávida, esse endométrio vai fazer o quê? Descamar. E aí é o que chama de menstruação. Então, ele descama, descasca tudo ali, vamos dizer assim, descama, e aí as células, elas vão absorvendo abaixo, para fora. Acontece que na endometriose, essas células, elas vão ser transportadas, vão ser transferidas para fora do útero. Ela passa pelas trompas e elas são despejadas para trás do útero, geralmente, mas elas vão ali se infiltrar, ou na parede posterior do útero, ou no fundo do saco posterior, que é a parte ali mais do assoalho pélvico, ou ela vai se infiltrar nas trompas, nos ovários, na parede abdominal,
ou até bem além disso. Já tem estudo científico mostrando a presença de foco endometriótico no pulmão, em olho, porque, bom, existe aí uma explicação por algumas teorias, mas que não vem o caso aqui para a gente, então, não ir atrás desse foco endometriótico que foi tão longe. Então, o que acontece? Por ser uma doença crônica, ela está acontecendo, essa endometriose, e muitas vezes não é percebido pela avaliação clínica, muito menos de imagem, que é muito difícil dar o diagnóstico. Eu ia te perguntar mesmo isso. Qual é o tipo de exame que se diagnostica a endometriose? Será que dentro de 7 anos essa mulher não fez uma ultrassom para poder detectar? Pronto, não consegue, por quê? Não consegue ter essa percepção desses focos quando eles são pequenininhos. Às vezes eles ficam agrupados como se fosse o tamanho da cabeça de um alfinete, vários ou mais maiorzinhos, mas não consegue detectar as imagens de uma ultrassonografia com uma boa resolução, nem mesmo através de uma mão bem experiente, com expertise para detectar esses focos. Então, existem os exames, hoje já, na modernidade, o que nós temos hoje, são 2, principalmente os que são melhores, são a pesquisa de endometriose profunda, com um preparo intestinal bem feito, que é orientado a paciente ter um esvaziamento intestinal. É um exame demorado, ele não é uma ultrassonografia comum, mas vai abordar ali estruturas bem internas, profundamente, e chama-se de pesquisa de endometriose profunda com preparo intestinal. O outro que nós usamos também é a ressonância nuclear magnética dessa região, e aí vai explorar a pelve, o abdômen superior. Geralmente a gente pede com contraste, pede ali uma creatinina por conta dos possíveis riscos da presença do contraste, mas você não tem que ter medo que você vai ter ali uma reação, tá? E deixar de fazer esse exame. E vai investigar também o aparelho urinário, aí a gente pede ressonância dentro dessa mesma solicitação, a ressonância nuclear magnética, abordando também o sistema urinário, porque é devastador, ela sai catando o que tem ali de algum órgão para ela ali infiltrar. E ainda os ligamentos útero-sacros, que são os ligamentos que sustentam o útero ali até o osso por trás, que termina a coluna. Então, ele se infiltra ali também. Fica muitos pontinhos. Esse é o problema da endometriose, é que ela sai alastrando ali na região entre abdômen e pelve, causando todo esse problemático. Mas então vamos falar, que eu já comentei aqui, que é o principal problema da endometriose está relacionado à dor pélvica, que é uma doença progressiva, eu esqueci de dizer, mas é muito importante. Progressiva por quê? O que uma mulher, como ela estava há 6 meses atrás, era melhor do que como ela está hoje. Daqui a 6 meses, a endometriose está bem pior do que hoje. E nós vamos conversar sobre isso, porque é considerado uma doença progressiva, de difícil diagnóstico e não tem cura. Não tem cura, mas, eu diria, não tem cura, mas tem jeito. O que nós precisamos é melhorar a qualidade de vida dessa mulher e quem sabe, promovendo essa saúde, possibilitá-la a engravidar até mesmo espontaneamente. Nós não podemos condenar essa mulher de que ela está impossibilitada de engravidar, a menos que, Melissa e Sandro, que a endometriose ela tenha chegado ao ponto de comprometer as alças intestinais, ali no intestino delgado, causando obstrução, e também a canalização, que são os ureteres, que ligam os rins à bexiga. Então, em alguns casos ali, quando há esse comprometimento aí que foi crônico e mais intenso, o tratamento que a gente vai chamar de tratamento aqui, que é controle da doença, nós não temos a cura, nós vamos ter um controle, inclusive possibilitando sim dela engravidar. Então, quando a gente vai fazer esse tratamento, não pode limitar-se só ao procedimento cirúrgico, mas a gente tem que fazer um protocolo pronto para a gente tratar dessa mulher de forma conservadora. E, por favor, jamais pensar em cirurgia. Então, as pessoas que estão envolvidas, os profissionais que estão envolvidos com a doença,
devem estar bem atualizados, que antigamente o que se fazia muito era partir para encostar um bisturi nessa lesão, que estaria, hoje já se sabe que piora. Pensando em preservar a saúde dessa mulher e preservar a fertilidade dela, observou que isso estaria piorando. Porque o tecido endometriótico, ele se multiplica facilmente. Quando ele sai dali, esse sangue, essas células do endométrio, elas saem dali do útero, elas não vão de forma inativas, elas vão atuar para onde elas foram impregnadas e elas, infelizmente, vão se multiplicar. Mas então, o que causa? Eu já posso adiantar e perguntar aqui, o que causa endometriose? O que levou uma mulher a ter endometriose? A principal causa da endometriose ocorre por predominância estrogênica. E eu vou explicar isso. Peraí. Então, se a gente tomar anticoncepcional, resolveu o problema, né? Ou não? Anticoncepcional contínuo. Não? Conta pra gente. Essa abordagem, usar o anticoncepcional, é uma abordagem que a medicina convencional, tradicional, ainda usa. Infelizmente, é o tratamento convencional voltado para o bloqueio hormonal, através do uso de pílulas anticonceptivas ou através do uso de DIU, que é o DIU de levonorgestrel, muito conhecido como Mirena, né, Calínio, que tem aí à disposição. Então, é ainda usado esses dispositivos e o anticoncepcional hormonal na tentativa de bloquear o hormônio, bloquear a menstruação. É como se chegássemos para os ovários e dissesse assim, bom, toda vez que vocês mandam sinal para o útero, para ele descamar e menstruar, essa mulher grita de dor, ela sangra com dor, então nós achamos aqui uma solução. Calados, vocês não vão mais mandar informação, a hipófise não vai mais mandar, porque o hormônio vai chegar lá e vai dizer, ei, manda um feedback lá para os ovários, dizendo para eles não mandar informação para o útero para menstruar, tá bom? Tudo bem? E aí os ovários, eles não vão, então, atuar fazendo o endométrio descamar e ela não menstrua. E isso aparentemente trata. Sabe por quê? Porque já que ela não vai menstruar, ela não vai ter cólica. E aí onde está o problema? A doença, ela está lá dentro. Está ali ainda, né? Só caladinha ali, não, né? É só isso. Não é só isso. A presença do estrogênio, os estudos do anticoncepcional hormonal, então os estudos mais recentes mostram que ele pode alimentar a presença de uma bactéria chamada Fusobacterium, que está ali dentro do intestino, e 64% das mulheres portadoras da endometriose, elas vão, então, ter esse comprometimento, fazendo com que elas tenham um aumento da produção de estrogênio pela presença dessa Fusobacterium ali dentro do intestino. Isso vai piorar cada vez mais, só para você ter uma ideia. Tá? Então, silencia o problema, já que ela não menstrua. Então, nós não tratamos, quem lida com medicina integrativa não trata endometriose com pílula anticonceptiva, que vai piorar. Infelizmente, vai piorar. E não vamos partir logo para a cirurgia, que são os dois pilares do tratamento convencional, pílula anticonceptiva e cirúrgica. E nenhum desses dois usamos. Porque o que nós... Agora eu vou explicar por quê. Por quê? Porque a base do tratamento está voltada para a causa da doença. Melissa, eu não trato, e Sandra, eu não trato depressão nas minhas pacientes, eu não trato a depressão dela. Eu não trato a endometriose da minha paciente, eu não trato o incômodo vaginal por uma reação fúngica, um prurido, eu não trato. Eu não trato até mesmo um desconforto gástrico que essa mulher tem, um refluxo que ela tem, eu não trato, porque eu não trato as doenças, eu trato o indivíduo. E a gente trata, não é os sintomas, a gente trata a causa. Eu não trato a depressão, eu trato a causa da depressão. Porque eu teria feito o quê? Arrancado a erva daninha pela raiz, em vez de só podar. Olha que diferença. Com endometriose não é diferente. Então vamos explicar.
O que acontece com a endometriose? Ela é uma doença, tem 3 pilares que caracterizam a endometriose. É uma doença inflamatória, é uma doença estrogênio dependente e imunológica. Se eu falei difícil para você, prometo que agora eu vou desdobrar, porque aí você vai entender porque você está com essa doença e como você está evoluindo progressivamente, querida. Ela é inflamatória e tudo começa, eu preciso explicar antes que tudo começa ali no intestino. Então, para a gente tratar uma mulher portadora de endometriose, nós precisamos tratar do intestino. Aliás, o psiquiatra, o dermatologista, ortopedista, gastroenterologista, qualquer profissional, ele não pode se limitar a tratar a sua paciente, a doença que levou levar aquela paciente até ele, tratando pelo sintoma. Ele tem que estar habilitado a começar o tratamento, seja qual for a doença, ok, gente? Seja qual for a doença, ele tem que tratar pelo intestino, ele tem que estar habilitado a modular o intestino dessa mulher ou deste homem. É o primeiro, por isso que abri esse parênteses para explicar. Por ser uma doença inflamatória, nós vamos precisar. Por que inflamatória? Porque tem certos alimentos, e nós vamos falar daqui a pouco, não é, Melissa? Uhum. Tem certos alimentos que, infelizmente, eles estão mais presentes no dia a dia, estão muito presentes no dia a dia da vida do indivíduo. Ele está na mesa praticamente eu diria aí, de 95% da população no geral, está presente, mas são os alimentos que estão, infelizmente, causando esse processo inflamatório, não só para endometriose, como as demais doenças. Esses produtos, eles então vão entrar dentro do intestino e lá nós temos grupo de bactérias esperando os alimentos, gram positivo e gram negativo. Gram positivo, as bactérias do bem. Gram negativo, as bactérias do mal. As gram negativas, elas têm na sua membrana uma substância chamada LPS, que são os lipopolissacárides. Se você alimenta mais as gram negativas do mal, ela vai quebrar essa membrana e aí pedaço dessa membrana vai chegar dentro da mucosa do intestino e vai inflamar esse intestino. Esse intestino, Melissa e Sandra, eles são a nossa alça intestinal, lá por dentro da mucosa. Nós temos uma camada de células, chamadas células, são os heterócitos. Entre uma outra, tem que estar juntinhas, umas juntinhas às outras. Sim. Porque quando o alimento vier, já digeridozinho lá do estômago, vai ter que passar por esses porozinhos e aí ganhar circulação sanguínea e nos alimentar e nos dar energia para onde precisar. Perfeito. Acontece que esses alimentos, eles inflamam essas células e aí elas se afastam umas das outras e formam buracos maiores, que nós vamos chamar de leaky gut. Há um aumento na permeabilidade dessa mucosa. Porque entre uma célula dessa e outra tem umas ligações chamadas tight junctions. É o que faz as células ficarem juntinhas, agarradas, ajustadas umas às outras, no intestino sadio. Mas no intestino que foi acometido por esse alimento e que inflamou, arrebenta com a estabilidade dessas alcinhas, tá? E aí ele se afasta. Então os buraquinhos ficaram maiores. O que acontece? Vai passar alimento bom e alimento mau para a circulação sanguínea. E aí começou todo o processo de adoecimento. Posso perguntar? Pode perguntar, meu bem. Você falou de alimentos, daí tá deixando a gente curioso para saber quais são esses alimentos que podem trazer essa desbiose, essa alteração no intestino, e por que essa alteração no intestino tem a ver, então, com a endometriose, a adenomiose, etc. Então, nosso intestino foi feito para receber os alimentos programados como foram programados no Éden. Não haveria problema nenhum da gente continuar comendo os alimentos de que eu vou falar, e vou começar aqui para falar sobre o pão. Eu fico imaginando, toda vez que fala no pão, imagino quanto Jesus, ele inclusive se comparou com o pão. Eu sou o pão da vida, multiplicava pão. Qual é a nação que não come pão? Não sei.
Se alguém soubesse, ninguém desconhece. Essa nação aqui no mundo desconhece pão. Todo mundo come pão porque tem acesso para todo mundo. Aliás, não é só o pão, o trigo, na verdade. Tem uma versatilidade incrível para receitas. Tá? E ele tem o trigo, ele se produz da forma que produz. E aí onde foi a pegada, né? Não é problema nenhum, não teria problema nenhum pão de antes. O problema é como ele está hoje. A conformidade deste trigo, do glúten. Né? Há 3 décadas atrás, por aí, de lá para cá, a indústria alimentícia, percebendo que havia necessidade de aumentar a demanda da sua produção, então ele pegou a semente do trigo e levou para o laboratório para que o geneticista, então, ali recriasse uma maneira dessa semente aumentar a sua produção. E conseguiram. Então, eles trataram como um serviço de hibridização da semente, onde houve uma mistura de insumos agrícolas, e modificou a molécula desse trigo, tornando essa molécula com poder de proteína muito mais pesado. Quando essa molécula, mesmo digerida pelo estômago, chega lá no intestino, os enterócitos olham assim para ele e falam, quem é você? Ah, eu sou o trigo, alimentei. Ela tomou ali comeu ali um pedaço de pão, um bolo, uma pizza, seja lá o que foi. E o sistema imunológico, e diga-se de passagem, o sistema imunológico é preservado, ele produz 85%, tem uns trabalhos aí mostrando até 90% do nosso sistema imunológico está presente dentro do nosso intestino. Melissa e Sandro, quem diria? Isso não faz muito tempo. Quem diria que as nossas tripas são a parte do nosso corpo mais importante para produzir nossas defesas? Então, esse trigo chega ali e ele é muito inteligente. Deus fez todos os órgãos numa perfeita, em uma harmonia. É uma inteligência fora do comum. E ele reconhece que aquela molécula não vai lhe fazer bem. Quando aquela molécula entra, ela invade, fazendo com que haja uma produção de citocinas inflamatórias que já existem, mas há uma produção exacerbada dessas citocinas inflamatórias que deram o nome aí de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1, a 6, e aí a prostaglandina, que é a que está presente na endometriose, que é a que dá cólica, que é a que faz a mulher sentir enxaqueca. A prostaglandina, a PGE2, é ela que está ali sendo produzida em grande quantidade, em detrimento à entrada dessa proteína de peso assim, lá dentro das células, provocando essa inflamação. E aí as pessoas começam a sentir, observe, meu bem, que quando você come, você fica estufada. Observe, come, estufa, e não demora não é coisa para 3 dias não, é coisa de minutos. Há um estufamento, o intestino incha, ele manda, ele rejeita, ele diz, eu estou inflamando, ele se arrepia. Entrou um negócio aqui que não deu certo. O outro alimento que nós podemos falar são os laticínios. Os laticínios também, eles fazem parte de todo esse processo. Aí já entra com, além de inflamar, que é o maior alimento, um dos maiores alimentos inflamadores das células intestinais, é a caseína, provocando aí as reações alérgicas. E eu fico olhando, sabe, Sandra e Melissa, quando a gente vê uma mãe em um hospital, né, e levando o filhinho para nebulizar por causa de asma, o neném cheio de feridas, feridinha na cabeça, só vive a creche, o tanto de menino com muita secreção, né? Aquilo ali é a caseína do leite. Né? Então, o problema da endometriose tem seu fator imunológico afetado por conta de alimentos alergênicos, cito a caseína do leite. E imagina, por exemplo, 1 quilo de queijo precisa de 10 litros de leite. A quantidade de caseína que tem no queijo. Além de ser um alimento viciante também, né? Como é difícil deixar o queijo de lado. É difícil deixar, né? Então, assim, é uma coisa para a gente conversar outro dia sobre essa questão da nossa vontade e satisfazer o prazer de comer. Por que é difícil das pessoas deixarem de comer algo sabendo que vai adoecer? Como assim? Por que não consegue? Por que ele é viciante? E com relação ao domínio próprio, por que não consegue? É um assunto para a gente conversar depois. Com certeza. Tá? Mas aqui, só lembrando aqui, gente, por favor, cuidado quando vocês forem escolher leite,
e você pega na prateleira o leite que está ali, 0 lactose. Pensando você que estão tendo 0 lactose, você vai estar protegido, não vai estar. O problema aqui não está no açúcar do leite, vai estar na caseína. Então, não adianta você ficar ainda querendo usar alguma molécula. Portanto, as pessoas ficam, leite em pó pode? Não, não pode. Desnatado pode? Molico, que é uma marca, mas já ficou conhecido como um leite que aparentemente saudável? Não. Eu costumo dizer, saiu do bru da vaca, não fica fazendo muita pergunta. Saiu do bru da vaca, não experimente, porque você vai estar estimulando as suas células endometriosas. Porque é para bezerro, né? Esse pode. Não pode, gente. Infelizmente, não pode. É melhor. Porque há possibilidade de chances de cura, viu? Por quê, gente? Porque nós vamos estar fazendo o quê, Sandro? O primeiro passo para desinflamar um intestino inflamado e, portanto, um sujeito, uma mulher inflamada, é desinflamar. E o que é desinflamar? É tirar aquilo que inflama. Vamos dizer aqui que uma fogueira seja a inflamação. Como é que eu desinflamo, doutor, essa doença? Porque a endometriose, Melissa, é uma doença inflamatória. E inflamatória e hormonal, né? Ela tem esse comportamento inflamatório hormonal. Então, o que eu faço para que esta fogueira que inflama, ela não exista, desapareça? O que é que eu faço? É que muitas pessoas fazem, é isso. Uhum. Ou então, tentando abanar. Então, vamos ser mais diretos, sem radicalismo, mas a gente precisa explicar a linguagem das células. Eu estou trazendo aqui para vocês uma informação de quem entra dentro das células. A gente praticamente entra e conversa com as células quando a gente consulta as pessoas. Com a medicina integrativa, a gente vai lá respeitando. Bora lá, célula, conta aí, anota tudo, através dos exames laboratoriais. Conta aí o que está acontecendo contigo. E elas contam. Então, qual é o princípio de desinflamar? Tirar a lenha. Quando você não tem lenha, não vai ter fogueira. Então, você vai ter que eliminar realmente. Nesse caso, vai ter que eliminar. E aí você desinflamando, e olha, querida, não adianta, você ouviu dizer que o ômega 3 é muito bom para endometriose, e daqui a pouco eu vou dar, viu, umas informações maravilhosas, preciosas, que a gente não usa partindo para o bloqueio menstrual e nem para o ato cirúrgico. Então, nós temos sim como tratar essa mulher, e trata em cima de quê? Da base, daquilo que você tirando aquilo que causou a doença, minimizando, tá? Então, aí você ouviu falar que o chia amarelo é bom, que unha de gato é bom. A gente respeita, porque eles são antioxidantes, eles são desinflamadores, é verdade. É verdade. Mas não adianta você, antes de você colocar alguma coisa boa dentro da sua célula, tire o que de ruim lá tem. Uhum. Tá? Tire o que de ruim lá tem. Não adianta você enfiar coisa boa e você ainda alimentando essa célula com esses estressores celulares. E a dificuldade. Além dessa lactose do trigo, eu quero saber quais são os outros, para a gente se livrar disso de uma vez por todas, né? Então tá. Então vamos deixar aqui, talvez, não menos importante, mas se não brincar, que a gente vai pegar agora, que eu sei que todo mundo já está esperando aí de quem é que eu vou falar, que é o próximo, que é um dos piorzinhos mesmo. E eu acho que, olha, se vocês não vai dar certo esse negócio de podcast, tem que ser um podcast vigília, porque assim, se eu for falar nesse terceiro, porque eu vou resumir mesmo. A gente tá aqui para isso. Não, a gente sabe que a gente está diante de uma palestrante por excelência. Eu já vi várias palestras suas. A gente ama acompanhar. E eu me lembro que as palestras às vezes tinham uma hora e pouco, e aquelas mais de 3.000 pessoas, que eu estava no local lá com 3.000, mas você já fez palestra para muito mais, pedindo para você não sair, e as outras oradoras ficaram até sem jeito. Eu vi isso aí, hein? E aqui no podcast, fica à vontade, 5 horas talvez seja apenas o início. Fica à vontade. Mas é isso, eu agradeço aí pelo carinho da informação aditiva aí, mas a informação, ela está sendo, a ciência está se multiplicando e Deus está pondo dentro dos filhos dele escolhidos
para ajudar no processo salvífico, porque nós estamos esperando o maior evento do universo, da humanidade, estou me arrepiando, que é a volta do Salvador. Amém. E ele, Melissa e Marcelo, desculpa, e Sandro. Não, desculpa, ele não estaria, nós não vamos esperar, não podemos estar preparados para aguardar esse evento tão do jeito que ele é, se não tivermos preparados o nosso tempo. E nós estamos aqui para fazer isso. Falando de endometriose, e é salvífico, é restaurador, é transformador. Então, vamos voltar aqui a falar no terceiro alimento, dentre outros fatores inflamadores, mas falando em alimentos, vamos direto ao ponto: açúcar. Gente, açúcar não era um alimento que nossos tataravô, nossa bisavó, nossa tataravó nunca deveria ter colocado na nossa mamadeira. Não era para ter colocado. Então, quando inventaram o açúcar, então foi colocando, e aquilo ali estimulou a nossa dopamina. Porque ele faz o quê? Ele dá gosto. Por que é difícil tirar açúcar da vida das pessoas? Porque é viciante. E por que quando as pessoas elas tomam o capricho de deixar de usar, elas ficam 2, 3, até 7 dias por aí, elas ficam com faniquito, irritadas, batem a porta mais rápido, vontade de morder o chão, briguentas, confusentas, dá uma inquietação, agitadas. Muitas me relatam isso e relatam, aí, entre outras, com outras pessoas, crise de abstinência. E nós precisamos lidar com esse alimento, que ele está presente dentro de casa. E, sinceramente, eu não tenho muita coisa para orientar para uma pessoa para falar sobre o açúcar. Porque é um vício, é considerado, então, uma droga. Daí porque a gente sabe que se a cachaça vem da cana-de-açúcar, o açúcar vem do açúcar, da cana-de-açúcar. Então, a gente pode entender assim: olha, gente, não coloca no carrinho do supermercado. Por que o açúcar faz? Vocês se lembram quando eu falei agora há pouco das bactérias gram-positivas e gram-negativas? Uhum. Vejam bem, a quem você está alimentando é quem vai ganhar mais nessa parada, nessa bronca, nesse conflito. Gato toma leite, cachorro osso, muriçoca sangue. Aqui no Nordeste a gente chama muriçoca, viu? Lá no Norte, vocês saem do Norte, viu? Tem um nome que eu não decorei, até um nome assim diferente. Mosquito. Né? Então tá. Pernilongo. Tem outro nome aí lá, é bem diferente. Mas então, a vaca come o pasto e as bactérias se deliciam com açúcar, e o fungo também. Então, o alimento predileto do fungo e da bactéria é açúcar. E está bem aqui, gente, o start também de uma explicação do que como começa a depressão, a fibromialgia, parte bem daqui desse negócio, tá? Fibromialgia, olha, a gente já está entrando aqui outra assunto, mas fibromialgia se trata, assim, com eliminação desses fatores adoecedores, desses alimentos pró-inflamadores. Porque você tem um problema ali de umas bactérias que aumenta a produção de um tal de ácido tartárico, que impede a produção do ácido málico, que vai ali trabalhar no ciclo de Krebs. Essa mulher está com dores musculares, por doenças nas mitocôndrias, por morte das mitocôndrias, uma mitocondriopatia arrebentando com a energia dela, tá essa mulher depressiva, com dores musculares. Você está vendo que qualquer doença que nós citamos aqui, a gente está falando só de endometriose, mas todas partiram de um disparo só no intestino. E o açúcar, gente, eu sei que embora você tente largar, mas você vai precisar tomar coragem. Ainda ontem uma paciente disse assim: doutora, pode ser aos poucos? Eu falei, bem, quando a gente lida com uma pessoa que está muito doente por droga, com vício, é difícil tirar de vez, né? Vai ter que desmamar. Às vezes tem que desmamar. Mas em alimento, eu não acredito em desmame de alimento. Porque se você comprava 8 quilos de açúcar para um casal, um paciente, é uma paciente que eu tenho, né? 8 quilos de açúcar comprava por mês, para os dois. Tá? Essa mulher chegou travada, assim, tal, com dores, não tinha... Se o cabelo tivesse articulação, doía também.
Gente, eu tinha dó dessa mulher, tadinha, toda travadinha de dor. E aí a gente vai fuçando, perguntando, e ela respondeu, doutora, 8, fora os docinhos que eu faço. Então, eu recebi essa semana, olha, essa mulher, recebi no meu consultório depois de 1 ano que ela não havia ido lá. E, para minha surpresa, gente, eu estou encantada com o que essa mulher relatou para mim. Doutora Raimunda, eu estou maravilhada. O aspecto dessa mulher, ela estava com uma postura diferente. Uma senhora menopausada, gente, precisava ver a qualidade de vida que essa mulher ela teve e obteve a partir da desinflamação, que foi retirar o alimento principal que a inflamava, as suas articulações. Quantas vezes, algumas de vocês aqui escutando, que ouviu do seu ortopedista, eu lamento, senhora, a senhora vai ter que lidar com essa doença, porque não tem cura para artrite nem artrose. Olha, fibromialgia não tem cura, sabe? Porque a doença está sendo encarada, voltada para um tratamento do sintoma. E nós estamos falando aqui que nós vamos tratar a doença a doença não, tratar o indivíduo, que não se trata doença. Tratar o indivíduo, o incômodo, pela causa. Tá? Então, a gente vai precisar fazer isso. Eu dou uma sugestão. Eu gosto de dar sugestões práticas, sem fazer muito arrudeio, tá? Ainda que tenha que passar, tem que abrir mão. O que tem que fazer? Gente, na hora que você for fazer as compras, não põe açúcar dentro do carrinho. Simples assim. Ah, mas meus sobrinhos, minha família, meus netos, quando chegam em casa, não interessa, gente. Ah, e os meninos agora que só tomavam os achocolatados, os todinhos, não sei o que. Eu digo, quando tiver com fome, oferece uma banana. Abre o bocão, doutora Raimunda, não quer conversa com fruta. Eu digo, não, é fome, porque se fosse, comia até a casca. Então, vai ter que fazer mudanças. Doutora, é preciso Raimunda, ser radical. Oi, e nem um açúcarzinho, assim, tipo, um mais escurinho, menos processado. Como que é essa história, assim, do doce? Nenhum tipo de açúcar, igual o leite ali, nenhum tipo de leite, nem aquele zero lactose, nem um açúcar mascavo, nem um demerara, nada. Como que é? Eu já perguntei às bactérias, elas disseram que é bem-vindo, pode ser qualquer coisa. Mas as positivas ou as negativas? As negativas disseram, né? Aceita tudo, são democráticas. Quer saber outra coisa? E tem um grupo de bactérias que elas amam a adoçante. Vocês viram há 6 semanas atrás, o mundo todo pôde e teve a oportunidade de ler ou de ouvir o que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde. A adoçante adoece. Lamentável, Sandro. Nós já sabíamos disso. Duro era dizer para uma pessoa diabética, tira o açúcar, tira o adoçante. Mas minha nutricionista mandou usar. Ele não tirava, para amputar a perna depois. Verdade. E o que é que causa adoçante, gente? Aí vem obesidade, está lá na literatura, viu? Obesidade, demência, diga-se de passagem, Alzheimer, que esse processo degenerativo que causa demência é considerado também o diabetes tipo 3. E adoçante pode envolver isso aí. Disbiose intestinal, vem aí também, eu já falei na demência, obesidade, diabetes, eu esqueci aqui o 5º, mas enfim, é adoecedor. É adoecedor. E nem a estévia, que é um adoçante natural, considerado mais saudável, nem esse. Porque os outros adoçantes a gente já sabe que tem. Digamos que ele seja natural, tá? Vamos lá. Todo lugar que você vai frequentar vai ter o estévia. Para quem está viciado, porque, olha, se você ainda ficar lutando, pedindo estévia, é porque você não conseguiu dominar a área dopaminética do seu cérebro para dizer, cérebro, por favor, acaba com esse seu paladar infantil, acabou a festa, não vou lhe dar mais doce, não precisa de açúcar, tá? Eventualmente, gente, você vai numa festa e ali vai passando o bolinho lhe oferecendo, você quer comer, ou você é uma pessoa que tem segurança da saúde, você é uma pessoa que já autodominou-se, você consegue se dominar. Tá, você quer comer, tira ali o talinho, quer comer, mas lembrando que assim, que tem algumas pessoas que mesmo um pedacinho assim,
conta com uma coisa, a dor de cabeça vai vir daqui a meia hora, porque vai dar uma enxaqueca chata, tá? E fala, exatamente, então, se você insistir, então é melhor não comer, porque seu cérebro já vai estar sensibilizado a rejeitar o açúcar. Demerara, adoçante, o escurinho aí, o mascavo, infelizmente, eles vão entrar na rota do mesmo jeito que o outro entrou. E isso pode trazer, infelizmente, e leva ao mesmo processo adoecedor que aquela célula ali está sofrendo. Os seus enterócitos vão ficar afastadinhos, então vai entrar coisa ruim, coisa boa pelos poros, e vai entrar, então, vai fazer aquela bagaceira, aquele estrago em qualquer órgão aí. Nós temos outros recursos para tratar. Há necessidade de você, não há necessidade de você se desesperar. Tá? E a cirurgia é bem-vinda. Quando você já usou dos 3 pilares, onde você desinflamou, mudou seu estilo de vida, de alimentação, e vai funcionar, mesmo que não destrói as lesões já existentes, mas isso vai causar um impacto muito importante na sua saúde para outros órgãos também, e você processou ali de diminuir a desorganização imunológica, e você então também promoveu a diminuição do estrogênio. Mas eu ia falar lá no início sobre predominância estrogênica, que é a causa da endometriose. Uhum. E eu gostaria de explicar aqui, porque eu acho que isso vai melhorar muito o conhecimento sobre a doença e, consequentemente, a atitude que as pessoas têm que ter, as mulheres especialmente, na sua mudança, na sua transformação, trazendo a cura. A causa da endometriose é a predominância estrogênica. Muito embora a literatura médica possa estar descrita que não há uma causa assim, bem alusiva quanto à doença, mas a predominância estrogênica é o fator primordial para se explicar sobre a causa. E o que é predominância estrogênica? Atenta para o nome. Predominância. A palavra predominância estrogênica. Muito bem. Os ovários de uma mulher, eles produzem 3 hormônios: estrogênio, progesterona e testosterona. Nós não vamos falar da testosterona aqui, porque ela não participa aqui diretamente no desfecho do aparecimento dessa doença. Estrogênio e progesterona. Na primeira fase do ciclo menstrual, o estrogênio ele vai aumentando a sua produção, e aí ele cai na segunda fase do ciclo, e nessa segunda fase, quem entra em ação é a progesterona. Isso todo mês. Ele faz essa dança, essa harmonia. Acontece que o estrogênio e a progesterona, eles têm que andar em harmonia na sua produção, de mãos dadas. E a predominância estrogênica ocorre porque o estrogênio ele aumentou a sua produção em relação à progesterona. Ou a progesterona manteve-se aqui nesse mesmo nível, ou ela caiu. De forma que ficou aqui um gap, um espaço entre progesterona e estrogênio. A progesterona e o estrogênio foram programados no Éden para andarem juntas, porque Papai do Céu sabia que o estrogênio, até porque ele fez assim, o estrogênio, a função do estrogênio, ele disse assim: estrogênio, você vai proliferar as células, você vai movimentar as células, fazendo com que haja uma formação de um agrupamento de células. Daí porque no endométrio, no período menstrual, quando ela vai menstruar, já tem muitas células formadas por conta do estrogênio. Quando acaba a menstruação, a camada fica bem fininha, porque já descamou pela ação da progesterona. Bom, o problema é que essa progesterona, ela é proliferativa, e porque ela proliferou demais, ela tornou-se inflamatória. E a progesterona, ela é antiproliferativa e, portanto, ela, na doença, ela está com seus níveis baixos. Então, eu vou ter poucos progesterona desinflamando essa mulher e muito estrogênio inflamando. Um proliferando demais e outro não está cumprindo o seu papel antiproliferativo. Está aí instalada a doença. E aí onde entra aqui o assunto.
você tem muito estrogênio adquirido de quê? Esses alimentos inflamadores, esses alimentos que bagunçam sua imunidade, que nós acabamos de falar, e não só os alimentos, aí o presunto, né, que é um alimento processado, os sucos aí de caixa, tá, esses sucos processados, não somente isso, tá, mas também o estresse. E aqui é um fator que pesa muito, queridas. O estresse, Sandro, olha, Melissa, qual é a participação do estresse nessa história? Quem é que modula, quem é que regula o estresse? Quem é que dá energia para nós? O cortisol, que é produzido aqui nas adrenais, umas glândulas parecendo umas castanhas que ficam sentadinhas em cima dos rins. Acontece assim, que o cortisol, ele é filho legítimo da progesterona. Quem produz cortisol é a progesterona. Preste atenção. Se você é uma pessoa que tem estresse, picos estressores reiterados, estresse, sobe e desce, estresse. O que é que está acontecendo com seus níveis de progesterona se quem manda o aporte para a produção de cortisol é a progesterona? Ela vai acabando. Você vai consumindo progesterona em detrimento da sua produção de cortisol, já que cortisol vem de progesterona. Olha, você do lado de cá botando alimento que aumenta estrogênio, e o cortisol também cumpre esse papel. Do lado de cá você consumindo progesterona, aí o gap vai aumentando aqui, ó. Isso mesmo. Instalar a doença, e não só a doença, não só a endometriose, é um câncer, é a depressão, tudo isso explica-se assim. Olha, se você tem TPM, querida, tem as disforias pré-menstruais, TPM popularmente conhecida, preste atenção, anote aí. Se você tem endometriose, endometrioma, adenomiose, mioma, se você tem melasma, se você incha, TPM eu já falei, se você tem cisto mamário, benigno ou maligno, câncer de mama, se você tem cisto na tireoide, se você tem cisto ovariano, junta tudo isso numa sacola. Predominância estrogênica. Tudo isso causado por predominância estrogênica. Celulite também, tá certo, queridas? Celulite entra aí no pacote também. Então, para você ver, nós precisamos desinflamar essa mulher. E quer saber uma coisa? Voltando aqui ao assunto do estresse. Estresse, Sandro e Melissa, todo mundo tem. Todo mundo tem um estressezinho de estimação. Tem sim. O problema não é ter estresse. O problema é como você lida com ele. E eu tenho aqui, eu gosto de explicar as coisas com ilustração, porque torna mais fácil de entender. E vem uma ilustração para mim assim. Comparamos que alguém vai precisar, alguém aciona o corpo de bombeiro e você está ali com 3 crianças numa sala, com fogo tomando conta, no incêndio. E você é a pessoa da vez no plantão e é acionada. E você é uma bombeira, viu, menina? Presta atenção. Você é uma bombeira, eu sou também, Melissa o Sandro é um bombeiro, a gerente do banco, a policial, a professora, a coordenadora de escola, a esposa de pastor, quem quer que seja, o pastor, todo mundo aqui é um bombeiro, ok? A questão é, a sala onde está havendo incêndio é seu ambiente familiar, é seu ambiente de trabalho. E você está sendo acionado todos os dias para apagar esse incêndio. Como você está indo? De que maneira você vai? De chinelo? De boné? De regata? Está bem aqui o problema, Melissa. Está bem aqui, Sandro. O problema não é lá. Eu ouvi uma vez de uma funcionária, paciente minha, funcionária do banco. Eu chego no banco, doutora Raimundo, piso o pé na calçada, naquele inferno. Eu precisei conversar com ela. Não, o banco não é um inferno. Lógico, gente, você deve estar dizendo aí, você não conhece o meu trabalho. Você pode ter a confusão que tem no seu trabalho, pode ser que exijam demais de você. Mas mesmo que exijam mais de você, como é que você está indo? Essa mangueira que tu está levando é uma mangueira fininha, é uma mangueira grossa?
Você tem força, tem músculo para segurar essa mangueira. Tu tá entendendo o que eu estou falando? O problema está em como você está preparada para atender aquela demanda. Todos os dias naquilo onde você foi colocado. E aí é o que onde entra estilo de vida, hábito alimentar, relacionamento com Deus, em primeiro lugar. E no segundo não é a família. Lembre-se que você precisa tratar de você primeiro. Você coloque a máscara em si primeiro, para ajudar o outro depois, né? Como é, né? Tá aí, pim-bom. Senhores passageiros, máscaras. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro a sua, depois nas pessoas, na velhinha, no menino, nas pessoas que não têm condição nenhuma de empurrar uma janela, tá? Então, assim, é a nossa família. Sabe, gente, ninguém aprende a nadar enquanto está se afogando. Ninguém aprende a nadar enquanto está se afogando. Então, o que ouvi hoje de uma pessoa, hoje uma pessoa me ligou desesperada, 51 anos de idade, e me mostrou a imagem da ultrassom, da mamografia, com possibilidades enormes de que ali seja um câncer de mama. Sabe? Então, no desespero, não tem uma vida bem desregrada, tá? Conhecidamente, e agora ela está simplesmente nessa circunstância, tentando aprender a nadar enquanto está se afogando. Não tem como, Melissa. Como é que você consegue? Ei, dá abraçada para que lado, se afogando? É a pessoa que está hoje agarrada a um tubo de quimioterapia, numa cadeira de roda, na hemodiálise, ouvindo do oftalmo que vai ficar cega. Ok? Então, gente, cuidado com essa frase aqui que a gente ouve muito. Ah, eu vou morrer mesmo, eu não vou deixar de colocar o meu açuquinha no meu café. Ele vai ficar amargo e eu vou adoçar as coisas com o quê, doutora Raimunda? Eu falo com nada. Você nasceu sem tomar açúcar, não foi assim. Você nasceu e já vinha botando açúcar. E vai morrer sem tomar açúcar, se quiser morrer bem. No leito, se despedindo dos netinhos, com a mente boa, pedindo a família para devolver seu dízimo, pegando, ó, meu envelopinho está ali, meu último dízimo, assim, bem consciente das coisas. Daqui eu estou para ir para a glória, para poder a gente esperar Jesus voltar. É assim. Exatamente, a gente não precisa adoecer, né? A gente não precisa envelhecer com doença. A gente pode ter saúde o tempo todo, lucidez o tempo todo, e é exatamente o que você falou. Não precisamos adoecer enquanto envelhecemos. E quer saber, a diabetes, no caso hoje, a gente é considerada uma doença de escolha, viu? Porque ela está relacionada à epigenética. Outro dia nós vamos falar sobre esse assunto, o que é isso. Então nós vamos falar sobre essa questão de epigenética, o que é isso, o que é genética, qual a diferença, tá? Para a gente situar direitinho, mostrando com uma linguagem, com uma acessibilidade boa, quem vai nos ouvir, nos ver. Mas é verdade, sabe, Sandro? Ninguém precisa envelhecer doente, é escolha. Eu posso escolher querer sentar meus futuros netinhos no meu colo. Eu posso escolher sabendo para onde eu estou indo. Cozinhar meu próprio alimento. Ontem, despedi da minha filha mais velha, as duas saíram de casa. Agora é com nós dois. Eu quero estar bem, de saúde, para cuidar do meu marido e cuidar bem das outras demandas, continuar servindo ao Senhor, eu quero estar com minha mente boa, sabe? Então, para isso, tem um preço. Açúcar é bom, torta alemã é bom, menino, mas é bom demais torta alemã, viu? É bom demais, a biscoita de parte assim, é uma delícia. Essa eu nunca provei, não. Ai, gente, mas também eu já me conscientizei, não dá, não rola. Lasanha a 4 queijos, quando eu aprendi a fazer, gente, enfiava um monte de legumes dentro, brócolis, tudo que é bonito que veio do Éden, eu enfiava tudo ali. Mas ali estava uma carga, e eu não sabia, gente. Caseína pura, né? A gente ri, né? Mas o glúten ainda. E glúten. É. Então, o que é que eu vou comer no café da manhã? Você disse aí, nem para comer pão, porque é para tirar o trigo, não é para botar açúcar e nem é para botar leite. Nem comer leite, nem beber leite.
Então, o que é que vai comer? O que é que sobrou? Gente, tem cuscuz, tem ovo, tem batata doce, tem inhame, tem macaxeira, tem omelete. Tem fruta. Gente, eu já dei um cardápio aí para a semana inteira. Então, tratamento para endometriose, o principal não é como a medicina convencional, que é bloquear a menstruação e nem tampouco partir logo para o processo cirúrgico, não é. Tá? Então, eu queria até lembrar aqui para falar sobre o problema da infertilidade, gente. Uhum. Que é o outro problema, né, que são os principais aqui, é a dor pélvica, que eu já citei aqui, a dismenorreia. Isso acontece por conta da inflamação. Querida, se você é uma pessoa que está sempre se pegando com fadiga, uma pessoa que tem muita fadiga, precisa fazer uma avaliação se você não está tendo endometriose. Fadiga é um dos primeiros sintomas, de uma possibilidade de uma endometriose. E se você disser que tirou seu útero porque tinha endometriose e ficou curada, você não ficou curada porque tirou o útero. E nem porque também tirou os ovários e as trompas, porque tirou o útero e a endometriose ficou. E se você ainda continua com os mesmos hábitos, você ainda está alimentando as células endometrióticas que ali ficaram. E não está só alimentando a endometriose, você está alimentando também os outros órgãos que têm receptores hormonais para outras doenças. E os receptores são casinhas que ficam ali específicas. Essa casinha foi feita para entrar o hormônio da tireoide. Entra, fica aqui, processa e vai atuar lá. Lá vem outra. Entrou, fechou, vai atuar lá na tireoide. Então, os receptores estrogênicos estão espalhados em todo o nosso corpo. Tá? Principalmente, então, nas regiões onde tem glândulas. Então, precisa atentar para isso. Por que fadiga é um dos sinais? E é sintoma, na verdade. Por quê? Porque você está inflamada. Quando a gente está com febre, a gente está disposto. Não está, dá uma fadiga. Processo inflamatório. Certo? Então, o que acontece? É uma doença inflamatória. Então, a infertilidade, aqui voltando sobre a infertilidade, por que uma mulher se torna infértil? Então, por quê? Lembra que eu falei que a progesterona, ela diminui, ou ela fica na quantidade normal, mas o estrogênio aumenta. Então, ela repercute lá no sistema da ovulação. Vai afetar, inclusive, o problema da infertilidade é porque dentro dos folículos primordiais e antrais, que são as estruturazinhas que tem dentro dos ovários, existe um hormônio chamado antimileriano. E a reserva ovariana dessa mulher comprometida, Sandro e Melissa, quando esse hormônio está em quantidades baixas. Quando ele está bem baixo, o hormônio antimileriano, então ela está com a reserva ovariana comprometida. E esse estrogênio em excesso, essa baixa de progesterona, ela vai junto às citocinas inflamatórias e ao sistema imunológico bagunçado, desordenado, tudo isso colabora para que esses ovários sofram o que nós chamamos de estresse oxidativo. E esses ovários, eles ficam estressados, eles ficam com sobrecarga de citocinas aumentadas, eles ficam com sua imunidade comprometida e, portanto, aí vem a inflamação e tudo, ele não consegue produzir o antimileriano. E daí dá o desfecho da infertilidade. Tá? Então, isso aí é um dos problemas. Sim, eu não sei se eu falei sobre os métodos, né, de exame, já falei, né? Os ultrassom, ressonância e a PEP, que é a pesquisa de endometriose profunda com preparo intestinal. Pelo exame de sangue, doutora Raimunda, não é possível detectar, então, que tem muito estrogênio e baixa progesterona? Isso não tem como ver no exame de sangue? Existe um grupo de
de itens dos exames laboratoriais, os bioquímicos, que nós chamamos de marcadores inflamatórios. Eu não posso deixar de pedir para nenhuma paciente minha. Nenhum médico, todo médico, cardiologista, quem for, tem que estar habilitado a procurar esses marcadores inflamatórios, que não dão diretamente informação que você tem endometriose. Alguém deve estar falando aí, o CA125, que antigamente pedia, nós não pedimos mais porque ele não dá segurança para informar que a mulher é portadora de endometriose pode mascarar porque tem outras doenças que cursam com o aumento do CA125 e aí pode confundir a nossa investigação. Então, nós não pedimos mais CA125, tá certo? Mas vamos cá. Então, tem marcadores inflamatórios que dá para a gente reconhecer que aquelas células estão assim, carregadas de inflamação. Vamos lá. Fibrinogênio. O fibrinogênio é uma substância que Papai do Céu colocou dentro do nosso sangue, que é para manter a viscosidade do sangue equilibrada. Então, ele é um anticoagulante. Quando ele ultrapassa, o ideal é ter 150 a 300. Quando ele ultrapassa os 300, eu vou ter um sangue mais viscoso, consequentemente, eu vou ter uma possibilidade de ter uma inflamação ali em algum lugar daquelas artérias. A homocisteína com H é um dos principais. Nós precisamos pedir em todos os pacientes, todo cardiologista deveria saber os níveis de homocisteína do seu paciente. E a homocisteína, os valores ideais variam ali de 3, 5 até 8. Não deveria ultrapassar isso. Passou de 10, Melissa e Sandra, essa célula está comprometida e, portanto, carregada de citocina inflamatória. Quando essa mulher vem apresentar a dismenorreia cólica já com repercussão na sua fertilidade, é Deus que essa célula está carregada de homocisteína. E ela não percebe, mas é uma mulher que geralmente ela vai acordar inchada, com as bolsinhas aqui empapuçadas, a pele com mais brilho, mas é inchada, os dedinhos inchados, a aliança já começa a ter dificuldade de sair, e você vai ver no final da tarde o sinal da riata da sandália, ali no maléolo está inchadinho, ela está fadigada, irritadiça, queda de cabelo, unha quebradiça, ela tem dificuldade de ter uma linha de raciocínio clara, direta, ela tem dificuldade para concentrar-se, ela está chorosa, ela se torna uma pessoa de difícil relacionamento, porque ela fica irritada, sem concentração, ela não para pensar, o que vier na cabeça ela diz, só a opinião dela que serve. Observe pessoas no seu ambiente de trabalho e familiar que tem essa característica de ser uma pessoa considerada uma pessoa que faz confusão, implicante, conflituosa. Essa pessoa certamente está com uma carga de homocisteína elevada, um PCR transensível elevado, que é também que é caracterizado. É importante pedir um PCR transensível, porque a gente vai detectar risco para doenças cardiovasculares. Homocisteína alta, 18. Gente, é muito, muito comum pegar homocisteína elevada. E uma pessoa portadora de endometriose vai estar alto. É uma pessoa com risco de infarto, risco de AVC, porque está anunciando. Não é específico, mas ele mostra. A célula vem contar, me socorre. Porque lá dentro do endotélio, do vaso, a parte interna do vaso sanguíneo dessa mulher está assim, de citocina, e o endotélio está comprometido para infartar, porque vai começando a aglomerar ali colesterol, partículas de trombinhos ali do sangue, fibrinogênio elevado, vai agrupando e vai fechando, sabe? Então, a homocisteína, eu falei do fibrinogênio, a ferritina é um marcador fisiológico, um marcador inflamatório importante. Se ele tiver abaixo de 70 é ruim. Essa mulher está com queda de cabelo, unha quebradiça, ela está com a sua falta de coragem, de ânimo. Se tiver alto demais, inflamador, lembrar de diabetes, que essa mulher pode estar desenvolvendo diabetes. Anemia, então, não causa anemia também, essa questão da endometriose? Não, a endometriose não causa anemia, não necessariamente diretamente ligada à endometriose. O que é interessante, é um problema uterino, mas não cursa com hemorragia necessariamente. Uhum. Não cursa com hemorragia necessariamente. E geralmente... E pode até cursar.
E geralmente quem tem endometriose não tem um fluxo de menstruação um pouco mais exacerbado assim do que o comum? Ela pode até ter, não pela doença endometriose em si, mas o que causou a endometriose, que também causa o sangramento uterino anormal, que é a predominância estrogênica. Atenção, você não tem endometriose, tá certo? Mas você, principalmente você, que está na fase de transição, de climatério para menopausa, ali beirando os 47, 48, 50, 51 anos, sua menstruação vem para valer. Um fluxo intenso, com coágulos pequenos ou grandes, e aí você percebe que é hemorragia mesmo. Aí, atenção, você está diante de um quadro de predominância estrogênica. Acumulou muito estrogênio ao longo da vida, diminuiu progesterona, e aí você fez aquele gap, aquele espaço, e agora o corpo está pedindo agora, como que diz, agora está vindo a conta. Agora está vindo a conta daquela decisão que você não tomou lá atrás. Não deixa açúcar por nada, não mexe aqui, eu gosto demais do meu bolo, da minha pizza, não tem que... Então, a conta vai vir. E eu costumo dizer, Sandra e Melissa, tá? Com muita tranquilidade, eu falo com meus pacientes, a gente pode até parecer ser rude, mas não, sabe, gente... falar a verdade. A gente precisa... Porque não é comida, Sandro. Comer é bom. A gente tem que ser sincero, tá certo. Comer é bom demais. Nós temos as papilas gustativas, tudo Deus preparou para nós para que a gente pudesse desfrutar do que é bom. Mas veio aí a ação do mal, então ele reverteu tudo, inclusive mexendo no nosso paladar, para a gente apreciar as coisas que nos ofendem, né? Então eu vou gostar muito mais desse alimento, eu vou querer comer mais dele. É como uma droga, né, gente? A pessoa fica usando droga porque ele satisfaz. É prazer, a área do prazer que está sendo aqui. Exatamente. E outra coisa, eu estava pensando aqui na pizzaria. Ok. Pizzaria, ela une num só alimento alguns perigos alimentares. O queijo, o trigo e depois a gente sempre arremata, né? Ou arrematava, né, Melissa? Com a pizza doce. Uhum. E às vezes vai o refrigerante. Então você sai de uma pizzaria totalmente medicado com maus alimentos para uma boa desbiose, um problema de disfunção do intestino, uma permeabilidade intestinal. E aí a coisa acontece exatamente como você falou, né? Todo esse corpo que acaba tendo um atropelo, né? No seu funcionamento metabólico. Com repercussões muito graves até. Porque, Sandro e Melissa, é alimento, mas com esses hábitos ruins, vai fazer... Você sabe o que é um filho perder mãe precocemente, né? E vice-versa, por causa de hábitos errados que a pessoa adotou desde a infância. E você, voltando aí ao assunto da pizza, sabia que você observa, as pessoas que saem de uma pizzaria, quando saímos de uma pizzaria e que comemos muita pizza, nós não saímos tristes. A gente sai muito alegre. Porque nossa dopamina, é a área da dopamina que foi atendida ali. Nós suprimos a dopamina ali, aquela área ali, aquela lacuna que estava ali. Então, nós fizemos esse favor ao nosso cérebro. Quer comer pizza? Tome pizza. E o cérebro ficou muito feliz. Ele foi atendida a necessidade prazerosa. Entende? Agora, o intestino, coitado, botou a mão na cabeça e fez valer-me. E agora? E ele acionou tudo o que foi de anticorpos, chamou anticorpos de tudo quanto tinha, não deixou nenhum na reserva para dar conta daquilo ali. Acontece que, por mais que ele tenha trabalhado nisso, não foi uma pizza jogada uma vez no ano. É um hábito recidivado. O que acontece? Toda vez que aquela molécula chegava ali, o intestino, sabidamente, teria que dar conta daquilo. Aí, ele chega e vira para aquela molécula, que é o antígeno, e aí disse, ok, anticorpos, vamos, atire. Atira que é inimigo. Atira. Só que isso feito de forma crônica, o que aconteceu um dia? No dia que essa molécula desceu de novo do leite, da caseína, do iogurte, do que foi, do açúcar, quando a molécula chegou, o intestino olhou para a direita, olhou para a esquerda
chamou, convocou todo o seu sistema imunológico e disse: atira que é inimigo. Aí o sistema imunológico fez: bom, nós resolvemos a partir de agora não atirar mais no antígeno. Nós vamos atirar nela agora. A isso se dá o nome que começa com a letra doença autoimune. Eu quero falar com você. Queremos, né, Melissa? Queremos. Esse assunto, ele é muitíssimo importante. E é um assunto para um grande podcast aí, porque a gente fica pensando o que é uma doença autoimune. E você acabou de falar o início, né? Como começa, né? Como começa. E a gente tem que destrinchar esse assunto para que as pessoas, para que cada um de nós se conscientize o que a gente pode fazer para nunca ter essa doença, ou ter essa disfunção metabólica aí. E que não tem cura, ela é pior, ela é muito ruim. A doença autoimune, seja ela qual for, ela é muito ruim porque ela degenera. Olha, vamos citar aqui. A mais comunzinha que acontece na maioria das mulheres é a de Hashimoto. A doença de Hashimoto, que é uma doença que ocorre com uma hipofunção da tireoide, pela destruição. Gente, olha esse nome, é triste, sabe? Destruição das suas células tireoidianas, são destruídas às custas de um intestino desbiótico. De um problema que aconteceu, uma falha lá na produção, na verdade ele falhou nessa atitude, ele, em vez de lhe proteger, ele o que atira agora é lá. E quando não é lá, é nas articulações. E aí diz, atira nas articulações, que o DNA lá é mais fraco, é ali naquela lacuna. Atira lá. E a pessoa desenvolve artrite reumatoide. E aí fica tomando aquelas quimioterapias. E fica tomando corticoide. E começa a inchar. E dá Cushing. Fica com o rosto cuxingoide, inchado, com rasgo cutâneo. Fica, sabe, uma pessoa obesa, inchada, pelo tratamento, entre aspas, que não trata doença autoimune, quando na verdade que o tratamento está onde? Lá. E eu acredito, Melissa e Sandro, a despeito da ciência considerar a doença autoimune que não tem cura, eu não posso dizer a você que tem. Nós vamos dizer aqui que tem controle, onde você pode desinchar, não sentir mais dor, enfim, sabe, perder peso, fortalecer seu músculo, ativar sua cognição, sabe, gente, tem controle clínico, sim. E a gente vai descobrir isso num próximo podcast com a doutora Raimunda Guedes, gente. Vamos conversar, porque dá pano pra manga. Que show! Gente. Olha, é bom demais. É muito conteúdo, né? Conversar com quem esbanja conteúdo, com facilidade, com propriedade. Fiquei aqui, Melissa, muito empolgado em poder ter ela presente no Juntos na Saúde, que é um podcast que está começando, que está trazendo excelentes profissionais, todos selecionados, né? E a gente fica muito feliz, doutora Raimunda, por você ser essa pessoa de um coração tão sensível em poder e querer doar, né, esse conhecimento para as pessoas, para salvar vidas, porque às vezes as pessoas não dão tanta importância para o sono, melatonina, né, natural, aquela que você vai no dia a dia investindo nela, né, para você ter um bom sono, um bom descanso, evitar doenças como essa aí, endometriose. Então, é uma série de coisas naturais que a gente pode fazer. Inclusive, eu não poderia sair do podcast sem explicar o tratamento. Porque nós ali dissemos lá no início que o tratamento preconizado através da medicina integrativa não está voltado ali para o bloqueio hormonal, nem a cirurgia a princípio, né? A cirurgia ela é reservada para casos específicos, quando os pilares eles não funcionaram, né? De tentativas que foram feitas, e assim mesmo a gente evita o máximo tocar o bisturi numa célula endometriótica para que não haja uma proliferação ali naquele ambiente. Mas existe sim, já que a gente falou uma boa parte desse podcast em como eliminar o que causou, ok? Lembra, eu disse, olha, não somente limite-se a colocar de bom dentro da célula, você tem que tirar o que é de ruim e colocar o que é bom. Agora nós vamos colocar o que é bom, tá?
O protocolo que usamos para o tratamento, para a melhoria da qualidade de vida dessa mulher, inclusive oferecendo a ela as chances, a possibilidade de ela gestar, de ela engravidar, existe. E aí nós vamos citar, então. Eu quero começar pela vitamina D. A vitamina D, a proposta é fazer com que... A vitamina D, gente, tem um impacto muito grande na produção da progesterona, certo? A vitamina D. Então, e o outro tratamento primordial para você melhorar, eu já disse que a vitamina D vai aumentar a progesterona. Lembra, eu preciso aumentar a progesterona. E eu preciso baixar o estrogênio. Eles têm que voltar a se unir, eles estão intrigados. Eu preciso juntar para eles voltar de novo, andar de mãos dadas, fazer as pazes. E aí o que é que eu faço? Enquanto eu jogo vitamina D para aumentar a progesterona, eu vou diminuir estrogênio com atividade física. Eu tenho que ter atividade física para poder eu aumentar a minha frequência cardíaca, que varia ali 125 a 130, para que com esse aumento de frequência cardíaca, então eu promovo uma baixa do estrogênio. Olha que coisa linda. Estrogênio vai baixar com exercício físico, com aumento da frequência cardíaca. Fazer cardio, exercícios de cardio, exercícios de musculação, para que eu possa, então, baixar o estrogênio e, por outro lado, subir a progesterona. O outro ativo que eu vou usar aqui é o ômega 3. Excelente. Né? O ômega 3 participa do protocolo para o tratamento, porque ele é altamente desinflamador. E quando vocês forem comprar ômega 3, vê se lá ali na caixa está o selo IFOS, IFOS, International Fish Oil Standard. É um selo de garantia internacional que vai garantir que aquele peixe, aí você foi tirado de água profunda. Mas se você tem problema, eu sou vegetariano, vegano, você pode encontrar os que são feitos de produtos naturais, né? Você vai encontrar como a linhaça, ômega, mas eu não veria, sinceramente, problema nenhum, até as pessoas que são vegetarianas fazer uso disso, e sabe que o óleo do peixe tem esse poder aí desinflamador. Inclusive, o ômega 3, ele conta como um dos tratamentos primordiais para a proteção da doença, de qualquer doença degenerativa, principalmente Alzheimer. Eu preciso de ômega 3 para que haja uma produção equilibrada da acetilcolina. Eu preciso da B12 para manter a integridade do fiozinho, da capinha da bainha de mielina, né? Que é a bainha de mielina, essa capinha do fio, que é para manter íntegro, para que eu, então, não tenha os problemas de cognição e esquecimento. As pessoas que têm Alzheimer, porque desencaparam ao longo da vida o seu fio, por baixa de vitamina B12, porque tomaram omeprazol por muito tempo para trabalhar um refluxo, porque usou muito leite, queijo e tudo, que deu refluxo, procurou gastro, tomou inibidor da bomba de próton por muito tempo, que é o prazol, um zol desse aí, um omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, um desses aí, aliviou, teve um outro incidente, episódio, usou de novo e ao longo do tempo foi arrebentando com a B12 lá dentro, do fator intrínseco lá dentro do estômago. Baixou B12, o cérebro lá na frente pediu B12 rápido, tem fios aqui se descascando. Eu estou com acetilcolina aqui que não tá dando conta. E cadê a B12, tá? Então, para você ver, tudo isso, gente, teve um disparo ali. Então, assim, eu preciso desse ômega 3, eu preciso dessa B12, eu preciso da vitamina D, eu vou precisar de curcumina. A cúrcuma. Anti-inflamatório. Isso, o maior inflamador. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório, né? A endometriose se chama curcumina. Fantástico. E entra dentro, nós temos os protocolos, gente, as fórmulas prontas. O ômega entra aqui, a vitamina D entra aqui com doses mais elevadas e a gente bota aqui uma vitamina K2-MK7 para poder melhorar a parede do endotélio, para não deixar o cálcio colar, cálcio transporte, vitamina K7 ficar
Pega o cálcio, carrega para o osso e fixa. Pega o cálcio, carrega para o osso e fixa. Transporte e fixação, transporte e fixação. Gente, Deus deu ordem a todos eles e cada um trabalha de forma harmoniosa. Sandro e Melissa, nossas células estão precisando de mais cuidado. O que nós temos feito é estragado com o nosso corpo. Nós temos assim, só porque a gente acorda e acorda vive, então a gente diz, vamos, corpo velho, trabalha, você já acordou, agora vamos embora. E não bota nada de bom lá dentro. Nós fomos educados com uma cultura péssima. Esperamos a doença chegar e quando ela chega a gente sai catando qual é o médico que vai. E nós loteamos o indivíduo. Aqui está um terreno. Eu estou com uma gastrite e vou procurar o gastro. Eu tenho endometriose, o ginecologista, para ver se ele inibe aqui com dienogeste, vou botar uma pílula anticonceptiva hormonal, um diolevonorgestrel. Eu vou ali, estou com um prurido vaginal, vou procurar um ginecologista. Então, loteia. Está todo loteado. E quem está gostando disso é a farmácia, né, que está cada vez mais aumentando as suas construções e cada vez mais, 3 a 6 meses, uma cidade de grande porte, uma farmácia se abre, entendeu? Então está tendo um grande estão ficando mais próximas cada vez mais às custas da doença, porque é tratada através, a doença é vista para ser tratada pelo sintoma. E infelizmente esse indivíduo que estava sendo loteado na medicina integrativa, ele é tratado como um todo. É um indivíduo, é um ser humano. Eu não posso olhar só para a gastrite dele. Por trás dessa gastrite teve ali um gatilho que foi no intestino. Então eu vou tratar ele como um todo. Tá? Então aqui vamos completar. A curcumina ela tem que ser acompanhada de piperina, que é uma pimenta do reino, cuja função ela é dilatar os vasos para que haja uma permeabilidade, uma penetrabilidade melhor da curcumina. Gente, se você teve aqui chikungunya, está sequelado de chikungunya, com dores nas articulações, você sofre de fibromialgia, você é portadora de endometriose, você é uma pessoa que tem artrite e artrose, gente, curcumina tem que estar presente no seu receituário suplementar. Tem que estar presente. Eu digo isso porque eu faço parte de uma medicina, eu escolhi uma medicina que eu aplico o que eu aprendi, aplico e eu espero o resultado e eu trago resultados. É a medicina que mostra resultados. Ela mostra resultados. Graças a Deus. Fantástico. E essa curcumina pode ser ingerida tanto como suplemento, como a cúrcuma em pó, ou a cúrcuma raiz mesmo, raladinha nas refeições, ou comer ela pura. Como que é a forma mais fácil, ou a mais prática de você poder usar isso? E aqui em casa eu uso às vezes com um pouco de cebola, né? Peço licença à minha esposa, que ela não gosta, e eu uso usando a quercetina. Também é uma opção, né? Porque a peperina, que vem da pimenta preta, ela não é a primeira. Eles pegam aquela propriedade e colocam junto numa cápsula, que eu acho muito mais tranquilo. E eu acho que a cúrcuma recebe essa mesma situação, né? Ela retira-se ali a curcumina, junta-se com a piperina numa cápsula vegetal, que aqui em casa a gente usa mais a cápsula vegetal. Né? Às vezes o ômega 3 não dá, mas a gente tenta. E quando a gente pode fazer alguma outra coisa, a gente pede o TCM. Mas enfim, é isso. Eu acho que a quercetina também funciona um pouquinho, né? Pelo menos a gente tem ouvido assim, alguns médicos ou alguns profissionais indicarem também. A quercetina, pessoal, que o senhor está falando é a cebola, viu? A cebola roxa, ela ainda é assim, uma cebola assim, muito, muito... Eu amo cebola roxa, gente, tem que ter no almoço. Eu amo, crua, amo cebola roxa. Mas aqui, você perguntou sobre a curcumina, tá? Só precisa ter muito cuidado se você pegou esse açafrão, que é conhecido como açafrão da terra, se você não pega ele, algumas pessoas já, né, a gente já viu aí na mídia que as pessoas que vendem, elas podem falsificar e colocar algum outro... Farinha de milho, né? Já ouviu falar? Isso, farinha de milho, isso, muito bem. Quando a gente compra granel em pó, né? Ideal é comprar as raízes. Eu tenho as raízes aqui, eu gosto. Cuidado, porque impregna muito. Você fica, onde pega uma roupa, ele mancha mesmo. Tira, né? Mas ele mancha.
que ele é muito concentrado. Mas você pode raspar, você pode passar no liquidificador com alguma coisa, com casquinha e tudo mesmo. Pode jogar ali junto com o gengibre, tá? E você pode colocar. E tem como encontrar as receitas. Então, você pode realmente usar na forma de pó, no arroz, numa batata que você vai colocar ali no forno com aquela que tem alecrim? Alecrim, querida, alecrim. Então, você pode fazer tudo isso aí. Agora, se você está diante da doença, é melhor tomar ela bem concentrada. Por isso, ela então, uma cápsula, que tá na cápsula. Aí tem que tomar concentrada que está na cápsula, manipulada com a piperina. E a gente pode incluir isso como no nosso estilo de vida, nos nossos hábitos, né, alimentares, esses itens que a doutora Raimundo está mencionando, né? Colocar, introduzir, né, na nossa refeição aí também. Aqui em casa, por exemplo, a gente gosta de colocar no arroz preto, como eu gosto de fazer, ralo ele também, a cúrcuma ali, põe uma luvinha, porque geralmente fica aquele corante natural ali forte, né? Põe uma luvazinha antes, dou uma raladinha e para aproveitar sempre essa propriedade maravilhosa da cúrcuma. E a outra que eu falei, né, a vitamina D, curcumina, e a coenzima Q10, que é um poderoso antioxidante. Isso aí a gente precisa, porque eu estou diante de uma doença inflamatória e de cunho imunológico, um problema de desordem imunológica. A célula, ela contém várias organelazinhas. Papai do céu jogou várias organelas ali dentro da célula, e sua função é essa, a sua é essa, a sua é essa. E para uma delas ali, colocou o nome de mitocôndria. Ela se parece, me lembra, né? Ali a casca de um amendoinzinho partido. Então ela é bem bonitinha ali. Então, o mitocôndria, a função dela é gerar energia. Então, o que nós precisamos é produzir boas mitocôndrias e recuperar, refazer, reestruturar. É ali onde o DNA trabalha. Eu diria assim, que é ali onde é o comando, a base central de comando do DNA. Então, o que a coenzima Q10 faz? A coenzima Q10 vai lá e vai modificar um gene que está com uma transcrição ruim, pensando mal. Tadinho, ele está ali, essa célula vai gerar uma célula do mal. A coenzima, antes que isso aconteça, ela vai participar dessa retranscrição de forma que essa mitocôndria ela vai produzir novas, com energia melhor, o ciclo de Krebs vai trabalhar bem, tudo vai trabalhar em harmonia, a partir do biquinol, biquinona, essa coenzima Q10. Então, nós precisamos, gente, tem 4 ou 5 aqui elementos básicos que nós não podemos deixar de usar nunca. Todo mundo, Melissa e Bacelo, menino, periquito, papagaio, dentro de casa. Vitamina D. D3. D3. E tem que tomar sol mesmo. O problema é que a gente não sai tomando sol, gente. A verdade é essa. Mas se não tem, a gente vai ter que suplementar. É verdade, vai ter que suplementar, porque ninguém está aí. Ninguém vai para o sol, ninguém tem esse tempo, nossa vida frenética não permite. Enfim. Exatamente. Mas, pés na grama, sol, D3, tudo juntinho aí. Só que a gente mesmo fala em vitamina D, mas se nós tivermos em algum ambiente, tiver uma árvorezinha que é de gente, faz que nem bode com medo de chuva, assim, vai todo mundo assim pro canto da cerca. Quero a sombra. Aqui no Nordeste, os bodes correm tudo enquanto tá com chuva, vai tudo pro cantinho da cerca ali. Aqui em casa é o contrário. Eu abri o sol, amor, vamos caminhar. É agora. D3, vamos embora. D3. Põe um óculos de sol aí, porque afeta um pouco a visão dele, né? Bota o óculos de sol, o chapéu, boné ali, vamos correr pro sol. Isso, mas não colocar protetor, porque vai bloquear a entrada dos raios 100% aí, tá? Coloca só no rosto, o chapéuzinho. Proteger seu rostinho, porque você vai ter outras áreas para poder pegar sol, mas aí protege o rosto, é mais sensível e tudo mais. E o horário. O melhor horário mesmo, cientificamente falando, é de 11 às 4 da tarde, né? Só que a gente não vai deixar de pegar o solzinho de 6, 7 horas. Qualquer raio que vier tá bom demais. É preciso a gente também ter cuidado e ter equilíbrio para a gente não ficar com noia. Tá? Então aí vem, eu falava da vitamina D, da coenzima Q10,
Magnésio não pode faltar, todo mundo tem que usar o magnésio, tá, gente? Tem que usar o magnésio, porque ele participa aí de muitas reações enzimáticas, dizem aí que é mais de 300. Eu não pode faltar nas minhas adolescentes. Gente, eu não dou conta para contar para vocês a satisfação que eu tenho de lidar com esse tipo de medicina que está promovendo saúde. Ouvi de uma mãe que eu ouvi há 3 semanas atrás, e me procurou, porque ela disse assim: doutora, eu estou lhe procurando porque eu quero ficar igual a minha filha. Tirar a menina da depressão em períodos de vésperas de Enem, terceiranista, enfrentista de Enem, trancada dentro de um quarto, obesa, espinhas, acnes, pele oleosa, cabelo oleoso. A mãe contando notas vermelhas, não estava conseguindo. O professor de jiu-jitsu avisou que essa menina não estaria com desempenho para passar para a faixa seguinte. E essa menina, com menos de 3 meses, a mãe procura de novo e diz, ela mesma falou para mim, minha concentração, doutora, está 100%. Eu passei do nível 3 para o 5 na faixa, e ali falou das cores verde e branca, que eu não entendo. Então, ela passou do nível 3 para o 5. Não está com depressão, intestino funcionando bem, a menina, a pele mudou, perdeu de 5 a 7 quilos, segundo que a mãe e a menina informam. O que é isso? Eu introduzi o que nessa menina? Curcumina, vitamina D, magnésio, que não pode faltar, porque ele é ansiolítico, antidepressivo, sabe? É isso. Então a gente precisa acordar, gente, nós vamos precisar fazer nossas mudanças de hábitos, de alimentação. Não podemos ficar fadado à questão só de prazer, eu quero comer o que me dá prazer. Quem fez isso foi aquele magote de crente enjoado e exigente lá no deserto, que quando sacudiram, botaram a sacola com fundo para cima e sacudiram, olhou para Moisés e disse, acabou, não tem mais comida. E agora? Lá atrás, ele deu conta de dar água para nós. Agora, pode esse Deus estender água no deserto? Comida aqui mesmo no deserto para nós? E Deus ficou muito chateado. Com certeza. Deus ficou aborrecido. Ele deu água ali atrás. Mas pode estender mesa no deserto? Porque a Bíblia diz lá em Salmo 78, versículo 18, diz ali que eles queriam comer aquilo que lhes agradava, que era do seu agrado, do seu gosto. Lá no Egito, a gente comia panelas e panelas de carnes, e a gente comia, era pepino silvestre, alho silvestre, tudo era comida gostosa. E a gente agora, como é descer o que aí? Essa comidinha, de todo dia, a mesma comida, essa gororoba, porque lá chamaram alimento vil, então chamaram de gororoba, por certo, né? E era do mesmo jeito, o cardápio mudou, Melissa e Sandro? Era a mesma bolinha, a mesma comidinha, segunda, terça, quarta, só aumentou. A única coisa que mudou foi a sexta-feira, porque dobrou, em razão do sábado, para ninguém trabalhar, ficar na presença do Pai. Verdade. Mas todo dia era o mesmo cardápio. E você acha que o Deus que fez meu coração, teu estômago, teu cérebro, conhecedor de como funciona a mitocôndria, ia botar essa substânciazinha branquinha, que não tinha colorido nenhum, era igualzinho todos os dias, e ali eram polivitamínicos, sais minerais, ali tinha aminoácidos, ali tinha vitamina, tinha tudo. Você vê a diferença. Tanto e nós hoje estamos sendo levados para isso, viu, Sandra? Tanto que alimentou esse povo todo durante 40 anos. A mesma comida, né? Mesma comida. E nós precisamos... A gente fica querendo inventar muita coisa, né? Inventar muita coisa e dar atenção à área da dopaminérgica. Mas, o que é que tu quer agora? Tu gostou de quê? Então vai alimentando a área do prazer. Está muito mais relacionada essa questão do prazer, gente. É. E quanto mais eu alimento o meu prazer, mais eu vou querer mais. Verdade. E aí o nome disso começa com a letra vício. A letra vício. Doutora Raimunda, eu sei que você tem mais conteúdo ainda para passar para gente. Esse é só o primeiro. Esse é só o primeiro. A gente vai agradecer demais esses momentos que a gente passou aqui juntos. Todos juntos,
por uma saúde melhor, né? Amém. E se você quiser deixar mais um recadinho final aqui para nos despedir desse primeiro podcast, a doença feminina do século, endometriose, pode deixar as suas palavras finais aqui para a gente se despedir e já convidar o pessoal para acompanhar um próximo. Então, eu realmente estou me sentindo assim muito, muito bem, porque à medida que eu fui falando, eu tenho absoluta certeza, eu sei que vocês também têm, de que o Espírito de Deus foi levando porções através de anjos para as pessoas que nos ouviram e que ouvirão, né? E elas receberam sua porção para fazer suas devidas mudanças. E para estas pessoas é que Deus vai fazer uma obra diferenciada. Verdade. Tá? É uma obra diferenciada a partir de uma cura, de uma doença que está atormentando as pessoas. Eu sei, eu acho, eu acredito, não acho, que eu estou falando, estamos falando para uma mulher que colocou aos pés do Senhor a sua vida porque deseja ser mãe e foi acometida por essa doença, e essa doença está impedindo dela realizar esse sonho, sonho esse que tem compromisso com a eternidade, através de uma gestação. E eu quero te dizer, querida, é preciso que você tire essa pedra, é preciso que você ponha o pé na água, é preciso que você coloque o pé para Deus abrir o chão. E essa atitude Deus não fará, a menos que você o faça na sua parte. Você vai começar a fazer suas mudanças pelo carrinho do supermercado, tá? Vai ter hora que vai dar uma tentação, e eu quero sugerir que você pegue no carrinho do supermercado, na mão ali, antes de entrar, você já faça uma oração. Espírito Santo, carrega daí metade dos anjos que o Senhor tem por aí, me ajuda na hora de fazer essa compra. E vai por aí, e vai fazendo as mudanças, Deus vai concedendo sabedoria, e as mudanças vão acontecendo, vai havendo vida, salvação, restauração, procriação, Deus vai fazer restaurando, o útero vai sendo cicatrizado, e tudo mais que tiver que acontecer. Os milagres vão acontecendo. Tá? Ore ao Senhor para que Ele dê sabedoria. Não estranhe essa coisa da gente estar falando de comida, porque infelizmente porque eu digo, porque é tirar, tá? Aquilo que é prazer. Você está tendo prazer, mas não tem prazer. É como o Sandro disse, nós vamos ter que falar a verdade. É falando a verdade. Então, conscientize-se de que você terá que fazer suas mudanças, lembrando de que você precisa e vai envelhecer, mas não precisa adoecer. Essa doença ela é considerada cientificamente que não tem cura, mas você tem jeito para que você possa ter qualidade de vida e recuperar aquilo que você precisa recuperar com essa doença. Certo. O estrago que ela causou, né? O estrago que ela causou. Espero poder encontrar em outras oportunidades, nós vamos ter mais assuntos para falar sobre outros assuntos variados, tá? Então nós temos mais coisas maravilhosas para falar para vocês, e com essa equipe maravilhosa chamada Sandro e Melissa e o Espírito Santo. Amém? Obrigado, viu? Igualmente. Doutora Raimunda, qual é a forma que o pessoal tem para te encontrar, para fazer uma consulta? Você atende online, atende só no consultório, mora em Petrolina? Conta pra gente aí como é que o pessoal entra em contato com você. Bom, eu trabalho como médica ginecologista e eu faço medicina integrativa, né? Em ginecologia eu atendo presencial, ginecologia estrita, né? Aquela paciente que está com aquela queixa ginecológica, eu trato ali no consultório presencial, mas não faço medicina integrativa lá. Não faço, porque medicina integrativa, ela estende, é um tratamento mais diferenciado, com a profundidade, é diferente o tratamento, né? Porque requer uma profundidade na investigação do paciente. Não dá ali naquele tempo que a gente tem ali no consultório, obviamente. Então, não atendo medicina integrativa no consultório. E em medicina integrativa, atendo online. Uhum. Então, eu não sei se eu posso... Você quer o contato, é isso? Com certeza, coloca pra gente. Então, vamos lá. O seu Instagram? Sim, o Instagram... @DRA Rai Guedes. Ok? Uhum. E o telefone é 87, que é o prefixo aqui de Petrolina, 99253-6990. Tem uma equipe que vai atender e vai, então, traçar
as tratativas e diretrizes, como é que faz para fazer o tratamento, o acompanhamento, na verdade, com esse tratamento, o tratamento que você dispuser. E eu atendo homens também. Olha. Gente, isso foi uma coisa muito interessante, porque Tamo tudo junto. começou com os respostos das mulheres em ver mudanças dentro de casa, e aí afetou de forma positiva, influenciou, e esses homens queriam também, ou induzidos pelas esposas, Aconselhados. foram pensantes melhores. Essas mulheres passaram a brilhar os olhos, ter uma melhor qualidade de vida, beneficiou a vida conjugal, beneficiou os filhos. E eu tenho 2 casos esse ano de mães que tiraram filhos, fora essa menina que eu citei, essa paciente, mas 2 rapazinhos cujas mães conseguiram tirar de dentro do quarto de uma depressão só porque fizeram mudanças lá na cozinha. Uhum. E ao levar a comida para o quarto, que era comida diferente, estratégia diferente, uma conversa e abordagem emocional diferente com o filho, fizeram esses meninos fazerem as suas mudanças. Hoje, ela me relatou que passou na Universidade Estadual de Pernambuco, num curso que queria muito, está muito feliz fazendo atividade física numa academia, e o outro perdeu 10, 12 quilos dentro desse ano. Esse menino que não tinha estima péssima, tudo por conta de mudança. Você pode, meu bem, fazer mudança na sua vida e alterar a vida e mudar a vida do seu ambiente, com quem você convive. Isso é salvação. Isto é, Sandro e Melissa, transformação pela graça de Cristo. Através da mudança na saúde. Verdade. É isso aí. A gente fica muito, muito feliz de ter essa pessoa tão querida, que coloca numa linguagem tão tranquila para a gente poder entender e fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Então, siga lá a doutora Rai Guedes, DRA Rai Guedes, no Instagram, é o @DRA Rai Guedes. Está aqui na tela para você acompanhar e aí seguir e saber como fazer também a sua consulta, se você quiser um contato com ela. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Obrigada mais uma vez, doutora Raimunda. E até o nosso Juntos na Saúde, nosso próximo podcast. Deus abençoe a todos.